Bom dia a todos e a todas. Quero começar cumprimentando a minha orientadora, Valéria, e todo mundo que contribuiu, os meus colegas, para a realização do evento, bem como para o público que veio aqui nos prestigiar. Eu sou Luiz Felipe, estou mestrando pelo programa de pós-graduação em História na Unesp, bolsista CAPES, e, bom, já me apresentaram, então vou direto ao assunto, gente. Começando pelos objetivos dessa apresentação. Eu gostaria de entender, a partir da análise da representação da figura dos snobs, como se dava o debate acerca da elegância masculina nas páginas da Fonfon, uma revista mundana. Aí, os seguintes problemas eu coloquei. Como eram representados os snobs brasileiros pela Fonfon? Qual a ligação desse tipo com o novo lema civilizatório do Rio de Janeiro? Como era colocada a questão da cópia ou originalidade com relação às referências de elegância que vinham de fora? Então, a partir disso, a gente vai tentar responder essas perguntas na apresentação. Falando brevemente sobre a metodologia, ela consistiu na escolha preliminar de algumas sessões ou colunas sobre moda ou vida elegante, ou temas mundanos que apresentassem a figura dos snobs, que foi um tipo masculino que eu encontrei na revista. Coletava essas informações e inseria em planilhas, contendo dados como ano, edição, página, autoria, entre outras coisas, de forma a organizar uma série temática sobre os snobs, para depois, então, organizar a análise. Bom, eu vou começar com a definição de snobismo. Primeiro, com a definição do dicionário, então trazendo uma definição mais recente. Então, de acordo com Mini Aurélio, o snobismo seria a tendência a desprezar relações humildes e admirar e ou respeitar com exagero os que têm grande prestígio ou alta posição social. Também pode ser exacerbado sentimento de superioridade. É interessante a gente guardar essa definição mais recente do dicionário, porque ela traz muito da definição antiga também do snobismo. Mas, pensando na definição do próprio período, com aquela cor local, eu trouxe a definição da Fonfon. A Fonfon ela vai publicar uma coluna escrita Os Snobs, onde vai apresentar algumas definições de snobismo. Aí tem a imagem da coluna, mas eu trouxe o trecho que a gente vai ler especificamente. A coluna em si, ela é voltada para o snobismo literário, mas no meio disso ela traz uma definição de snobismo também que é muito útil para a gente tentar entender. Então, o que é então verdadeiramente o snobismo? É a aliança da docilidade de espírito, quase impressionante, com a mais visível vaidade. O snob não se apercebe de que o ser-se cegamente enfatuado com a arte e literatura de amanhã é estar-se na categoria dos idiotas, que é tão pouco original seguir subitamente uma novidade como subitamente ligar-se a uma tradição, e que isso não exige mais esforço do que aquilo, pois, segundo diz La Bruyère, duas coisas contrárias dominam igualmente o nosso espírito, o hábito e a novidade. É pelo contraste de sua real banalidade com a sua pretensão à originalidade que o snob se presta ao ridículo. O snob é uma pretensiosa ovelha de Panurge, aí fazendo referência a um personagem do livro do Rabelais, que é uma ovelha que joga no mar e todas as ovelhas pulam junto. Então, o snob seria essa pessoa que segue sem se questionar muito. Então, o snob é uma pretensiosa ovelha de Panurge que saltasse com as outras, mas com ar imponente. Agora, esta vangloriosa docilidade, esta falsa audácia de espíritos secos e medíocres, esta sede de novidades, só porque são novidades, ou tomadas como tal, é muito humana. E é por isso que, se a palavra snobismo é recente no sentido em que a empregamos, a causa em si é de todos os tempos. Aí a autoria dessa coluna é do Jules Lemaitre, provavelmente um pseudônimo, porque esse é um nome de um dramaturgo francês, e na Fonfon eles usavam muitos pseudônimos. E aqui a gente consegue ver algumas ideias sobre o dandismo, uma pessoa inautêntica, né? Sem muita originalidade, que segue modas, entre outras coisas, muito parecida com a definição que a gente tem hoje do dicionário. Vaidosa.
Bom, o contexto do debate acerca do snobismo, ele se situa naquilo que a gente chama de Belle Époque tropical, um termo aí tirado do historiador Geoffrey Needle, num livro de mesmo nome. E a Belle Époque tropical, ela se caracteriza pela consolidação de certas características que já tinham no Brasil, principalmente em questões econômicas e da elite, com uma total novidade, mudanças muito aceleradas que vinham acontecendo. Por isso é um período muito inédito. No caso do Rio de Janeiro, capital do Brasil no momento, acontecem as reformas urbanas realizadas pela administração Pereira Passos Rodrigues Alves, e surge um mote na imprensa, ele é criado pelo Figueiredo Pimentel, e o mote é o seguinte: o Rio civiliza-se. Diante das transformações que aconteciam na cidade, ele cria esse mote, a imprensa adota, a elite adora, pega para si, mas trata-se de um processo civilizatório excludente em si. Então, não era para todos esse processo civilizatório que acontecia no Rio de Janeiro. Nesse contexto também, a moda ela começa a ganhar muita força, porque ela era uma forma de se distinguir e de ressaltar sua elegância, numa capital que se renovava, se urbanizava. Mas tem uma questão aí. A moda, durante muito tempo, o seu principal meio de divulgação foram os periódicos, mas ela era muito associada, às revistas de moda, com as revistas femininas. Eram praticamente duas coisas que quase significavam o mesmo, que elas se confundiam. A Joana Monteleone, ela vai dizer que havia um caldo de cultura feminina muito forte nesses impressos de moda. E a Ana Cláudia Suriani vai dizer que era um espaço feminilizado, em oposição ao espaço masculino da política. Sem desconsiderar essas considerações das duas autoras, a gente repara que na virada do século, a questão da elegância masculina se torna uma preocupação também. Isso a gente encontra tanto na Fonfon, em algumas colunas da Fonfon, essa preocupação, como também, aí eu trouxe um livro aqui para vocês verem, o L'Elegance Masculine, do Abel Léger, que é citado na Fonfon como referência para o assunto da elegância masculina, e que eu fui conferir, e é um livro que trata a questão da elegância masculina como um problema, no sentido de por que o homem deixou de lado a moda durante muito tempo, por que ele se reservou aos trajes mais austeros e roupas muito sóbrias, enfim. E ele propõe um código de elegância a partir desse livro, muito inspirado lá na figura do Brumel, na figura dos dandies, mas um código de elegância adequado aos tempos modernos, à velocidade que exigia a cidade e até mesmo esportivo, para dar conta dessa demanda. Então, cresce um interesse pela elegância masculina, muito provável, aqui é uma hipótese, ligado ao próprio estágio do processo civilizador. A gente vivia a modernização, então exigia novos trajes e passa a se tornar uma questão também isso, a elegância masculina, ligada ao próprio projeto de nação brasileira, se for ver o que acontecia no Rio de Janeiro naquele momento. Bom, na Belle Époque, então, surgem essas colunas mundanas, que pode-se dizer que era para colocar ordem, né, nessa questão da moda, da vestimenta, do se portar na cidade, e os seus colunistas. Então, eles vão ditar a forma de se portar e de se vestir da elite. E um colunista de muito destaque pela Fonfon mesmo, é o Vitor Viana. A Fonfon ela vai destacar esse colunista porque ela vai responsabilizá-lo por trazer uma série de estrangeirismos e de termos para definir esses novos homens que não existiam aqui, né? E eles fazem uma série de galhofas com o Vitor Viana por conta disso. Aí eles colocam o seguinte, eu trouxe um trecho aqui, que o gentleman, snobs, smarts e outros moluscos da coleção do Vitor Viana. Então ele trouxe uma série de palavras novas e isso gerava um riso, assim, por parte da imprensa. Comentando brevemente acerca da Fonfon, eu escolhi essa fonte por ser uma revista mundana, popular, ilustrada, de ser de ampla duração. Ela foi de 1907 a 1958. Então, provavelmente eu ia encontrar muita coisa do tema que eu pesquiso nessa revista. Ela se categoriza como um semanário alegre, político, crítico e esfuziante. A direção dela passou pelo Gonzaga Duque, Mário Pederneiras e Lima Campos, durante sua primeira fase.
teve como colaboradores Calixto, Raul Pederneiras, Emílio de Menezes, entre outros, e toda essa turma já vinha de uma experiência anterior com imprensa simbolista, e eles tinham projetos em comum. Bom, aqui eu trouxe um trecho, mais um trecho sobre o snobismo, para vocês verem como que essa representação estava muitas vezes casada com o humor. O título dessa sessão se chama Pomadas, e diz o seguinte, é um diálogo. Gosto muito de línguas, dizia o super elegante Ricardo em uma roda, principalmente do francês, que falo todos os dias. Estou dirigindo umas obras e o fiscal do serviço é francês. E não entende uma palavra do português, de modo que sou obrigado a falar francês todo dia. Dizendo isto, não reparou que a um canto da sala estava um sujeito prestando muita atenção ao que ele dizia, e que até então não tinha dado uma palavra. Aí esse sujeito vai falar. Alors, vous aimez la langue française, n'est pas, monsieur? O cara ignora. Há quase uma semana que o fiscal não vai ao serviço e tem feito muita falta, disse o Ricardo, virando as costas ao seu interlocutor. Je vous demande... O senhor não imagina como estou furioso com o tal fiscal. Há 15 dias não vai ao escritório, continuou o Ricardo. Voulez-vous me répondre, monsieur Richard? Então, o cara tentando conversar com ele, ele ignorando. Ricardo tira o fôlego, tira o relógio, finge-se apressado e sai como um raio sob qualquer pretexto tolo. Pouco depois, conversando com alguns camaradas, abre aspas, gosto muito de línguas, principalmente do inglês. Como sabem, estou empregado na Light e sou obrigado a falar inglês. Não é sacrifício porque, além de saber bem a fundo, gosto muito de línguas. Ricardo, a única língua que sabe, digo que fala, é o português. E assim mesmo, não é para, digamos, grande coisa. Passa ele na rua, na elegância de suas roupas. Quem é aquele moço? Pergunta. É o Sr. Richard. Rapaz muito preparado, fala todas as línguas. É um belo rapaz. E assim são todas as coisas. Aí assinado por um snob, pseudônimo também. E aqui comenta uma coisa muito interessante nessa representação do humor. O cara, obviamente, não sabia falar as línguas, esse Sr. Ricardo, mas gostava de dizer que sabia, que conhecia. Mas ele é confundido como uma pessoa elegante, principalmente pela questão das roupas. E aí é o seguinte, trouxe uma citação da Gilda de Souza, e ela diz o seguinte da questão das roupas, o papel nivelador das roupas. Com efeito, a moda é um dos instrumentos mais poderosos de integração e desempenha uma função niveladora importante, ao permitir que o indivíduo se confunda com o grupo e desapareça num todo maior que lhe dá apoio e segurança. E como as modas vigentes são sempre as da classe dominante, os grupos mais próximos estão a cada momento identificando-se aos imediatamente superiores através da imitação da vestimenta. Aqui ela está falando no contexto do século XIX, desse papel nivelador da moda. Porém, no início do século XX, esse papel se torna ainda mais proeminente. E surgem os novos ricos, então gera uma confusão, porque pela moda você conseguia emular uma classe da qual você não era, ou então hábitos aristocráticos, porém, em outros setores era possível identificar essa falta de lastro que alguns indivíduos, novos ricos, possuíam. E é isso que as colunas mundanas criticam. Ana, pode passar para a conclusão, que não vai dar tempo de... Bom, o que a gente pode concluir a partir da análise dessas fontes e observando essa série criada pelos snobs na Fonfon? Os snobs, eles geralmente eram representados pela chave do humor, algo que era próprio da linguagem da revista, era uma revista voltada para o humor, quando era revelada a inautenticidade desses sujeitos diante das tendências vindas de fora. Os snobs também estariam associados à confusão social ocasionada com o advento do novo regime republicano, então teve um encilhamento, algumas pessoas empobreceram do dia para a noite, outras enriqueceram, isso gerou uma confusão social e uns novos ricos surgiram, teve todo o processo de arrivismo, e tudo isso gerou uma confusão social que os colunistas tentam resolver. Outro ponto que a gente conclui aqui é que a Fonfon demonstrava interesse pelos temas ligados à elegância masculina e estava atenta aos debates realizados lá fora, por exemplo, o livro de Elegância Masculina do Abel Léger, na imprensa europeia, sobre o mesmo tema. E também a gente observa a circularidade da questão da elegância